Sofonias capítulo 3, verso 8 ao 20. Eu não sei qual que o pastor bebeu, mas eu posso beber qualquer coisa. O reverendo Jaziel Botelho, uma vez pregando lá na minha igreja, ele disse que foi beber, não sabia onde o diácono tinha colocado a água, logo ele pegou uma taça e bebeu. Aí alguém puxou o paletó dele atrás e falou assim, isso era a água do batismo. Ele falou assim, batizei o estômago. Tá tudo certo. Então, irmãos, eu acho que hoje não tem batismo, eu posso beber água qualquer taça aqui na frente. Mas vamos lá, Sofonias capítulo 3, verso 8 a 20. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Oremos. Pai Santo, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar nesta casa de oração para adorarmos e buscarmos a Tua presença. Fale aos nossos corações, que aquilo que proceder do homem possa cair no esquecimento, e aquilo que proceder do Teu Santo Espírito pela Tua palavra possa permanecer em nós e possa frutificar. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parece estranho escolher esse texto. Sofonias
é o texto que mais fala de ira na Bíblia. A palavra ira, tanto no hebraico como na tradução que usamos, é a palavra que mais aparece no livro de Sofonias. E eu gostaria de falar nesta ocasião sobre a esperança trazida por Deus a Sião. A esperança trazida por Deus a Sião. Sofonias é um profeta que eu penso assim que é um pouco esquecido da igreja e da nossa geração. As pessoas gostam muito de Amós, né, um homem simples, da cultura rural, da cultura campesina, mas esquecem este profeta. E ele possui um lastro de cultura palaciana. Ele é da realeza. Ele está acostumado com a corte, com a pompa. Ele está acostumado com livros. Ele está acostumado com homens e mulheres que se dedicam a ler, a estudar, a pesquisar. Sofonias é um outro contexto. Para embasar o que eu estou falando, capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor. O Senhor aí está em caixa alta, todas as letras maiúsculas, o Iavé, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de quem? Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente Sofonias estava inserido no palácio, no ambiente da cultura palaciana, e ele sabia muito bem o que se passava na corte. A gente está um pouco distante disso, para a gente imaginar o drama disso, o sentimento, a sensação disso. A gente deveria estar morando em Brasília, numa igreja em Brasília, perto da corte, da instância maior do poder. E Sofonias estava nesse centro, próximo ao poder. Ele fazia parte da realeza, era um dos príncipes. Mas Deus não fala só com boiadeiro, com boieiro, plantador de sicômoro, com gente do campo, com gente rural. E a gente tem até uma visão romântica acerca disso, que as pessoas mais afastadas, que as zonas rurais, é paz e tranquilidade. E não é assim. É uma visão romanceada, uma visão totalmente deturpada. Porque pecado tem aqui no centro urbano, tem lá na zona rural. Problema tem aqui, assalto tem aqui. Todos os problemas dos relacionamentos sociais estão aqui, também estão lá. Deus pode falar lá, também pode falar aqui. E Deus resolve falar com um rapaz da corte, com um rapaz inserido no palácio. Para a gente entender o contexto, abra comigo a Bíblia, mas não tira daí não, marca com o dedo aí. Reis, 2 Reis, capítulo 22. Esse é o contexto, tá, bíblico do livro de Sofonias, e histórico. Vamos ler o verso 1 e 2. Vamos ler até o 3. Né? Tinha Josias, o rei, olha que absurdo, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaias, de Bascate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. O verso 3 em diante, ele começa uma reforma no templo. Vocês estão fazendo reforma aqui, né? Eu, na minha igreja centenária lá, minha igreja de origem em Batu, fizeram reforma lá. E reforma tem que mexer em caixa, acha coisa que nem sabia que a igreja tinha, acha livro. É interessante. Verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o quê? O livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Achou uma Bíblia perdida lá. É até o sermão de um pastor que fala a Bíblia perdida. Achou o livro da lei perdido nos arquivos do palácio. E o rei leu. O Ilquias leu, o rei ouviu.
E as pessoas ouviram o que a lei falava. E o rei ficou assim, a gente está fazendo tudo errado. Ficou assustado. A gente não sabia disso. Ninguém falou para a gente que era assim. Chamou os sacerdotes. Olha, por que vocês não explicaram para nós? Chamou os profetas. Chamou os levitas. Vocês estão fazendo tudo errado. Ninguém explicou para nós que o culto deveria ser assim. Que os tributos tinham que ser assim. Que o ensino tinha que ser assim. Diz o Gerard Van Grone que achou o livro de Deuteronômio nos arquivos. E aí então, há um silêncio. Você imagina os sacerdotes lerem, exporem um livro, pregarem a palavra. O que a gente espera, o pregador? Uma mudança de vida. O que Deus espera muito mais que os pregadores? Arrependimento e confissão. E uma nova prática. Só que há alguns anos passam e o povo continua fazendo as mesmas coisas. O povo não muda. Não há arrependimento. Não há confissão. E vão se perpetuar práticas que ofendem a Deus. Deus levanta, então, neste contexto, o profeta Sofonias. E por isso que ele vai falar da ira de Deus de forma singular, mais do que qualquer outro lugar da palavra, da história. Porque ele fala assim, olha, Deus está irado. Porque Deus já veio, falou com vocês, e vocês não deram ouvido. E a primeira queixa de Yahvé é a idolatria daquele povo. Nós somos povo de Deus, gente. Nós somos povo de Deus não é porque somos presbiterianos, reformados, calvinistas. É porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, com o seu sangue nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos libertou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus não é porque muito das nossas famílias e sobrenome portugueses são marranos. Não é por causa disso. Nós somos povo de Deus porque Jesus Cristo nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos libertou e nos salvou. Vocês sabem, os marranos. Muitas das famílias que vieram para este país no início da colonização eram judeus fugindo de Portugal, da perseguição da igreja romana, da Inquisição. No Porto, os portugueses eram jogados ao mar se não renunciavam à fé judaica. Chegando aqui neste país, os portugueses foram sendo cristianizados e esqueceram suas raízes. Mas o sobrenome diz muito bem de onde você é, viu? Oliveira, Ferreira, Isidro, Prado, tantas outras famílias. Você descobriu nessa noite, não sabia, talvez você seja descendente de judeu e não sabia. Mas nós somos povo de Deus não é por causa disso, porque Jesus Cristo nos comprou. Nós somos povo de Deus não é por causa que pertencemos a esta igreja linda e maravilhosa presbiteriana do Brasil, porque Jesus Cristo nos comprou. E Jesus Cristo e Yahvé, o seu mediador, não aceita compartilhamento da adoração, do serviço, do trabalho, da devoção com outro que não seja ele. E olha para a sua vida. Eu não conheço vocês, não te conheço. Você, irmã e irmão. Deus é o centro da tua vida? Uma pergunta que você deve responder para você mesmo. A sua preocupação última não é se ao final da semana você cumpriu as suas metas particulares de dieta, de saúde, de crescimento financeiro, intelectual, de produção intelectual, mas é se ao final daquela semana você atingiu metas o quê? Cristocêntricas.
se você está mais próximo de Deus. E não é fácil estabelecer metas assim. Nós hoje, vocês moram numa cidade muito bem locada, e eu também. Já trabalhei, estive lá dentro do hospital universitário, a gente tem tudo à disposição. Mas a nossa preocupação última deve ser Deus, e não apenas o conforto particular. Ele fala aqui palavras duras no versículo 8. Então as promessas de Deus para nós, elas devem vir entendendo esse contexto de Sofonias, para que vocês possam entender as promessas. As promessas é de um Deus que aponta que ele está indignado com a situação de pecado de idolatria. Ele fala da disciplina ao povo dele, às nações, e ele fala aqui, esperai-me no dia em que eu me levantar para o despojo. E aí ele faz essa promessa, a gente vai fazer um acerto, viu? É que nem quando você apronta e a mãe descobre e fala assim, espere eu chegar em casa. Já aconteceu isso com você? Nunca? Comigo já. Eu lembro até hoje de uma corretiva que o meu pai me deu após uma prova de matemática. Ele fala sempre para mim, quando eu falo isso nas minhas pregações, ele fala assim, eu não lembro disso. Eu falei assim, o senhor não lembra, mas eu lembro. Foi uma surra muito bem dada. Né? A cinta comeu o couro comeu o couro. Então Deus faz essa repreenda, esse puxão de orelha, não porque ele quer o mal dos seus filhos, não porque ele quer acabar com seus filhos, mas porque ele ama. Hebreus lá sempre nos lembra, disciplina a quem ama. Deus disciplina a quem ama. O pai repreende a quem ama. A gente puxa a orelha de quem ama. De quem a gente não ama, a gente olha e deixa ir para o precipício. Pode ir. Essa história não vai acabar bem, deixa. Isso é falta de amor, gente. Isso é falta de amor. E aí ele fala, essa ideia da maldição, no versículo 8, todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo. A ideia de devorar pelo fogo aqui, não é queimar, não é fazer uma fogueira, não. Vocês estão pensando que é isso, né? A ideia aqui no texto hebraico é um rio de lava. Vai acabar com tudo. Não vai sobrar nada. Mas a ideia de acabar com tudo é a ideia também de recriar, de fazer tudo perfeito para o deleite de seus filhos. Talvez Deus quer acabar com algumas coisas em nossas vidas para fazer tudo novo. E você não entende. Deus quer acabar com algumas coisas em nossa vida para dar novo. E você não entende. Já não aconteceu catástrofes em nossas vidas que mudou o rumo das nossas vidas e acabou com tudo? Pessoas que amamos, que perdemos. Eu passei uma situação na minha igreja agora muito triste. Um diácono da minha igreja, que eu e Ângela discipulamos a esposa dele quando era adolescente. Eu fiz o casamento deles. Eu recebi ele como membro na minha igreja. Ele se tornou diácono na época do meu pastorado. 20 e poucos anos, ela 23 anos, grávida. Ela perde o filho. Pouco tempo depois ela falece. Aquilo lá acabou comigo. E mudou a vida daquele jovem. Tem situações que acontecem em nossas vidas, que mudam o rumo das nossas vidas e a gente não entende por quê. Mas a gente tem que entender o seguinte, seja no momento da ira do Senhor, seja no momento do cuidado protetor do Senhor, Ele é quem governa a vida do seu povo, quer na dinâmica cósmica, quer na dinâmica individual, é Deus quem cuida e protege da vida do seu povo. Por isso a gente não deve se desesperar e recorrer a outro que não seja o Deus da nossa vida. Já viu? A pessoa vai lá, lavar o carro, o homem, ele reclama dos problemas dele para um estranho.
A mulher vai no cabeleireiro, reclama dos problemas da casa dela para uma estranha. E aí eu pergunto, já falou com o Senhor? Eu vou dar uma dica para você. Não reclame mais no cabeleireiro, não é ambiente para aquilo. E nem quando você for lavar o carro, não é ambiente para aquilo. Vá no teu quarto, fecha a porta, dobre os seus joelhos e ore para quem pode trazer uma resposta para você. Talvez você já fez isso. Talvez você faça isso. Mas fica essa orientação pastoral aqui. Não faça isso. Deus promete uma mudança. A primeira coisa que Ele promete é conversão do seu povo. Somente Deus pode mudar as nossas atitudes pecaminosas em atitudes de piedade. Verso 9. Darei lábios puros aos povos. Ao mesmo tempo que no versículo 8 você se assusta com a leitura, onde Deus fala que vai amaldiçoar as nações no todo o furor dele. No verso 9 ele fala, darei lábios puros somente a Israel. É isso? Não, a todos os povos. Para que todos o quê? Invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus promete fazer a circuncisão dos nossos corações. Nos converter. Mudar de opinião. Quantos de nós tínhamos ídolos? Pastor, mas eu nasci no lar cristão. Eu também nasci no lar cristão. Meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos de idade. Mas fui criado na igreja. Eu fui da época que peguei, por exemplo, essa discussão por causa disso aqui. Isso aqui foi uma peleja para isso aqui entrar. Bateria. Isso aqui. Ei, gente. Desde os 4 anos, andando nos corredores da igreja. Não tinha cultinho, não. Culto, saída de criança. A gente ficava no primeiro banco. E a gente conversava, o pastor. Olha o filho do diácono tal, do irmão tal. Faz favor, vem aqui acudir os seus filhos aqui. Eu já fui repreendido, atrapalhei sermão de muito pastor já. Era dessa época. E é interessante, irmãos, porque mesmo você sendo presbiteriano de berço, mesmo sendo cristão de berço, você precisa passar pelo processo da conversão. Você precisa ter um encontro com Deus. Porque se o pai subir, a mãe subir, se o marido subir, a esposa subir, fala assim, não, mas sabe o que? Eu acompanhava eles na igreja lá. Eu sou presbiteriano. Mas e aí? Foi aplicado sobre o teu coração a água do batismo também? Tem que se aplicar também ao coração. Tem que entender que Deus é esse que você está servindo. Um Deus que ama, um Deus que cuida e que protege. O nome sofonia significa o Deus que protege. Eu vou parafrasear, tá? O Deus que cuida. Então fala aqui agora nos versículos seguintes das demais promessas. Então a primeira promessa é conversão. A segunda promessa, alegria para a salvação de salvação. Verso 14, onde começa uma outra perícope. Canto à filha de Sião. Como que é o nome dessa igreja aqui? Monte Sião. Eu não escolhi por causa disso não o texto. Foi uma coincidência feliz. Quando eu olhei, está falando de Sião. Sião é a fortaleza que Davi tomou. E Sião é um termo bem aportuguesado do termo em hebraico. A fortaleza. Essa fortaleza só pode realmente permanecer em pé com a alegria de Deus, entendendo o seguinte, de quem reina sobre ela e sobre a terra. Canto à filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te
e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Tem 3 temas importantes para entendermos Sofonias e o Antigo Testamento: a aliança, o pacto, o reino de Deus e o mediador. O pacto, o reino e o mediador. Deus está no direito de repreender o povo porque tem uma aliança com aquele povo. Deus ama aquele povo. Deus criou aquele povo. Deus libertou aquele povo. Deus formou aquele povo. Vocês estão aqui por acaso hoje? Não. Deus formou esse povo. Nós somos povo de Deus porque Deus assim quis. Deus nos salvou. Deus nos abençoou. Então, seremos convertidos pela atuação de Deus em nosso coração e seremos felizes porque o rei de Israel está no meio de nós. Sabe quem governa essa igreja aqui? Não é fulano, não é Beltrano. Desculpa, pastor, não é o pastor. Desculpa, conselho, não é o conselho. É Deus. É Deus que passeia no meio dessa igreja. É o rei de Israel que reina nessa igreja. Politicamente, eu gosto muito da monarquia parlamentarista. E eu costumo fazer uma alusão e dizer o seguinte: a igreja também é uma monarquia parlamentarista. Porque nós somos parlamentaristas em nosso sistema de governo, mas nós temos um rei. Só que esse rei, ele pode intervir e ele intervém a qualquer momento. Mesmo que o concílio aqui embaixo tome uma decisão que foge um pouco à vontade dele, ele não permite, ele vai intervir e ele vai falar assim: é aqui que eu vou fazer, é a minha vontade. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, ó igreja presbiteriana de Monte Sião. Ele fala o seguinte, como ele falou pelo profeta Sofonias ao povo naquele contexto, fala hoje também Deus a você: larga a tua idolatria, o teu pecado, porque eu estou no meio de ti. Você pode falar para Deus hoje: eu não consigo, Senhor, orar. Deus fala para você: darei lábios puros a você para que você me invoque. Você fala para Deus assim: Senhor, eu não consigo te servir com inteireza, com integridade. Eu farei com que você consiga servir-me de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a alma. Que o Senhor coopere em nós. Por mim, eu estaria ainda no mundo. Eu tive que passar pelo processo de conversão. Passei na minha adolescência. Teria feito outras escolhas, e não a escolha de servir ao Senhor. Ainda, verso 16 em diante: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. A alegria nossa é ter Deus em nosso meio. A alegria da nossa vida é ter o Senhor no centro da nossa vida, em nossas práticas, em nossas escolhas. E olha que interessante, o verso 19. Deus então, ele converte, Deus traz a alegria da presença dele e Deus também recolhe, restaura aqueles que foram expulsos. Muito difícil quando nós enfrentamos nosso conselho, tanto presbíteros docentes como presbíteros regentes, processo de disciplina na igreja. Dói. Não foi uma vez, mais de uma vez, nós já tivemos que passar processo de disciplina e o conselho meu chorando.
Quem é que corrige um filho alegre e sorrindo? Irmãos, eu não consigo não. Quem é que vai dar bronca num filho e fica em paz por dentro? Pastor, o senhor está contando nosso segredo para os nossos filhos. Não é fácil. Senhor, aí as pessoas leem o Antigo Testamento com uma ideia totalmente errada. Fala muito de ira. Olha, um Deus que quer realmente corrigir a força. Um Deus vingativo. Mas veja o que Deus fala aqui no versículo 19. Eu naquele tempo, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam. Recolherei o quê? Às vezes a pessoa passa por uma disciplina na igreja e não recebe nenhuma ligação, nenhum WhatsApp, nenhuma visita, nada. Difícil. A igreja que tem que tomar esse cuidado, não é o pastor só. Porque a igreja é comunidade de amor. A igreja é a fortaleza daqueles que foram salvos. E a igreja só permanecerá sendo fortaleza de bênção, refúgio seguro, se estas pessoas tiverem realmente soldados valorosos ao seu lado. A esperança de Deus trazida a Sião se dá então pela promessa de uma conversão sincera. Eu não conheço vocês, não sei como está o coração de vocês, mas eu quero que você faça essa análise. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Já confessei o Senhor como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida. O que eu preciso mudar em meu coração? Eu preciso perdoar quem? Eu preciso amar quem? Eu preciso andar mais uma milha com quem? Pergunta que vocês devem fazer a si mesmos. Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Servir como? Nessa comunidade de amor, nessa Monte Sião, nesta cidade de refúgio, nesta fortaleza protetora. Como vocês devem servir a Deus? Vocês devem perguntar para Deus. Servir no louvor, no cafezinho, servir na recepção dos visitantes. Porque cada um de vocês, membros dessa igreja, tem uma responsabilidade para com essa cidade. Vocês são missionários nessa cidade. Vocês são os evangelistas nessa cidade. Como eu posso ajudar o reino de Deus para que as pessoas feridas ao adentrarem na Monte Sião possam se sentir acolhidas e num lugar seguro? Como eu devo fazer isso? Vocês não sabem a diferença que faz chegar numa igreja e a pessoa dizer para você assim, seja bem-vindo. Faz toda a diferença. Se eu chegar numa igreja e eu já saí, eu não falo que sou pastor não, eu fico de agente secreto. Entra, né? Chego lá. É bom a gente não ser conhecido, daí a gente fica agente secreto mesmo. Agora, como pastor já é conhecido, não dá. E vamos ver. Seja bem-vindo. Olha, essa igreja, essa aqui é família, é casa. Essa é a minha casa. Servir como a Deus? Coloque a tua vida como oferta a Deus. Lembre-se, o centro da tua vida é Deus. E vida com Deus não é vida desassociada do povo de Deus. Não é vida divorciada da casa de Deus. Eu lembro que minha mãe se converteu primeiro, meu pai não. E meu pai sempre criticava ela. O que você fica fazendo tanto na igreja? Você vai fazendo um curso para o batismo. Eu vou com você. Meu pai não gostava de protestante. E ele fez todo o curso com ela. O que você vai fazer hoje lá? Hoje é dia do batismo. Eu vou no seu batismo. Chegou lá, ele já tinha feito o curso, né? Ele perguntou para o pastor, posso batizar também? Ué, pode, você já fez o curso todo de batismo. Então tá bom, eu quero batizar.
Ó, gente, como que a gente pode servir a Deus? É você cuidando desses homens e mulheres feridos da vida, questão do pecado, nas mãos de Satanás, chegarem à igreja e falar assim, nossa, eu quero ficar no meio desse povo, porque esse povo é o povo de Deus. Dá para ver que é de Deus. Eu quero ficar aqui. Eu quero ser parte desse povo também. Por outro lado, alegre-se no Senhor. A igreja está passando o momento, talvez, que cause ansiedade para vocês. Mas saiba de uma coisa, o Rei está no meio de vocês. O nosso Rei Jesus Cristo. É Ele que sabe de todas as coisas. Eu não sei, ninguém sabe. Eu disse de manhã e repito, o processo que essa igreja passa é um processo espiritual. Por isso que devemos descansar naquele que governa todas as coisas, no nosso grande Rei, o Rei de Israel. Ele é que está no nosso meio. Para então essa igreja frutificar e conseguir ir adiante para recolher os que foram expulsos, os que foram esquecidos pelos caminhos, aqueles que estão aí afastados, tristes, abatidos. Quantos filhos de Deus estão aí machucados e feridos? Eu estou dizendo não é o que saíram daqui não, do reino de Deus como um todo. 8 igrejas aqui, só da Presbiteriana do Brasil. Quantos irmãos e irmãs? São fases e precisam do nosso apoio, da nossa oração, do nosso beijo, do nosso abraço, da nossa mão estendida de misericórdia. E aí então, versículo 20, para concluirmos: certamente farei de vós, Igreja Presbiteriana de Monte Sião. Claro que eu já estou aplicando aqui, viu, o sermão todo, e aplico agora ao final. Farei de vós um nome e um louvor entre todos. A promessa para Israel entre todos os povos. E assim Deus tem feito durante toda a história da humanidade. Mas acredito que Deus há de fazer também na história da vida desta igreja. Fará o nome conhecido, o nome dele, o vosso nome, de vós um nome e um louvor entre todos, para que as pessoas possam encontrar em Monte Sião a verdadeira fortaleza, a verdadeira cidade de refúgio. Que elas possam adentrar essa igreja sem se sentirem acanhados, mas relaxados, encontrarem aqui um refrigério, o descanso e falar assim, puxa, que benção. Essa igreja é um deleite para a minha alma. É aqui a minha fortaleza. Se não fosse a igreja, o meu mundo tinha desabado. Porque Deus está no meio dessa igreja. Amém? Eu quero orar com vocês e por vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Quero chamar o reverendo Jocider à frente, para ele impetrar a bênção após a minha oração. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela fraterna acolhida que tivemos aqui nesta igreja. Que desse primeiro contato possa nascer o respeito mútuo, a comunhão em Cristo Jesus, que esta igreja possa frutificar, que esta igreja possa ser bênção nesta cidade, que os visitantes que aqui estão e que virão possam receber a palavra de Deus e ter a certeza, o sentimento, a fé vívida de que o Senhor está cuidando de cada família, de cada pessoa. Visite os filhos que estão longe da tua casa, aqueles que estão cegos devido ao pecado. Não permita que nesta igreja cresça o sentimento pecaminoso de revanchismo, que nesta igreja possa imperar o amor, o perdão, a reconciliação por meio e através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós nos dobramos aqui nesta noite como igreja do Senhor
a tua vontade. Nós nos dobramos aqui nesta noite diante do Senhor e queremos que o Senhor de fato venha intervir na história dessa igreja, que o Senhor reine sobre nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa se pecamos por palavras e por omissão, e que o Senhor venha fazer de nós, cada um de nós, um novo homem, uma nova mulher, irmãos e irmãs consagrados, limpos diante do teu altar, e venhamos a ser, ó Deus, vasos de honra na tua casa. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.